A história do profeta Isaías. Quem foi Isaías? Quando? Em que tempo viveu Isaías? O que pregava Isaías? Como morreu Isaías? Vamos conhecer hoje um pouco da história deste grande profeta. Quem foi Isaías na Bíblia? Eu sou o pastor Sidney Luiz e seja bem-vindo em nosso canal. Se inscreva e conheça outros vídeos. São 4 vídeos por semana para abençoar tua vida. O profeta Isaías foi um dos escritores do Antigo Testamento que profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 antes de Cristo. Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia, contendo 66 capítulos. O nome de Isaías significa "O Senhor é salvação". Apesar de ele ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, nem todos conhecem a tua história. Nem todos já leram sobre Isaías, ou até mesmo nem todos leram o livro de Isaías. Você já leu o livro de Isaías? Você já parou para ler o livro de Isaías? Não alguns versículos soltos, mas começar capítulo 1, capítulo 2, terminou, marca a página, capítulo 3, capítulo 4, para conhecer bem a história de Isaías? Responda para mim aqui nos comentários. Escreva: eu já li todo o livro de Isaías. Ou não, eu só li algumas partes do livro de Isaías. A minha intenção, após você conhecer um pouco da história de Isaías, é despertar no teu coração a vontade de ler, a vontade de conhecer o livro do profeta Isaías. Quem foi Isaías? Isaías foi o filho de Amós, mas quando a gente fala, algumas pessoas confundem com Amós, o profeta Amós, mas não é. Amós, pai de Isaías, é outro. Isaías era casado e a sua esposa é chamada em seu livro de a profetisa, segundo Isaías 8:3. Ela é chamada de a profetisa, indicando provavelmente que ela também profetizava. Isaías tinha 2 filhos, como registra no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 3 e capítulo 8, versículo 1 e 4, quando fala dos seus 2 filhos. Provavelmente Isaías morava na cidade de Jerusalém. Apesar de o texto não deixar claro esse ponto, mas ele explicita em Isaías 7:3. A tradição judaica afirma que Isaías era de linhagem real. Pelo menos 3 vezes o profeta Isaías é designado como o filho de Amós, o que talvez possa indicar que o seu pai era um homem importante naquele tempo, um homem importante daquela época. Trazendo um pouco a visão do ministério do profeta Isaías, do seu trabalho, do teu serviço. O profeta Isaías foi chamado para exercer o seu ministério aproximadamente 739 a.C. e no ano em que morreu o rei Uzias. O relato bíblico não informa se antes disso Isaías já pregava, já tinha um ministério público, e também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou o seu ministério profético, tanto de forma oral como de forma escrita. Algumas pessoas que estudam a história da Bíblia sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. O chamado do profeta Isaías foi um chamado muito bonito. O relato da sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registros do Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou os serafins que proclamavam a santidade de Deus. Vou ler para você Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com a sua tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiados os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu os seus pecados. Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu moro em meio a um povo de lábios impuros. Mas um dos serafins tocou a sua boca com a brasa viva e lhe purificou, como nós acabamos de ler. Então ele respondeu após a purificação: eu estou aqui, Senhor. Quando Deus pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? O profeta respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Após esta chamada, após a convocação a profeta, Isaías começa um trabalho. No primeiro capítulo do seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados do rei de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias, segundo a palavra de Deus. É bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, tivessem o conhecimento um do outro, já que o texto de Isaías 2:2 e o texto de Miqueias 4:1-3 são bem parecidos, são bem semelhantes. O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte. Já Isaías e Miqueias se concentraram mais no reino do sul. Com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado. Por isso, ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. A mensagem do profeta Isaías, ela era mesclada. Repreensões e anúncios de maldição pela infidelidade do povo, com conforto e esperança pela restauração futura. Assim como ele pregava, anunciava a maldição pela infidelidade, dizia ao povo o pecado que eles estavam cometendo, ele também trazia conforto e esperança pela restauração futura. Ou seja, se as pessoas se arrependessem, se o povo se arrependesse, Deus certamente era misericordioso, assim como é. Deste modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Além disso, sua mensagem escrita também focava os judeus exilados, conclamando-os ao arrependimento e exortando a confiarem nas promessas de Deus. Após o período de cativeiro,
na Babilônia, o Senhor abençoaria os remanescentes, trazendo restauração e bênção sobre a nação de uma forma nunca experimentada antes. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Isaías foi um grande profeta messiânico. O profeta que anunciava as coisas que estavam por vir, e muitas das suas promessas se cumpriram no Novo Testamento. Ele é chamado por muitos de o evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e a obra do Messias, a pessoa e a obra de Jesus. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que ele fala muito sobre Jesus, como ele seria, o que ele faria, como ele viria, como ele morreria. Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como o servo que traria justiça às nações e restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação a eles, e expiaria o pecado do seu povo. E finalmente, Isaías diz que Jesus Cristo ressuscitaria dos mortos. Tudo isso você pode ver lendo o livro de Isaías. Se eu for ler cada uma destas passagens, o nosso vídeo vai ficar muito grande. E é por isso que as profecias do profeta Isaías, registradas em seu livro, são as mais referenciadas no Novo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam, e chamou essa nova realidade de vida de os novos céus e a nova terra. Isaías 66:22 diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 65:17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esta promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Jesus Cristo e que atravessa a história da igreja, encontrará o seu cumprimento pleno e maravilhoso no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías profetizou, Jesus veio, deu início, nós estamos passando por essa promessa e quando Jesus Cristo voltar, ela vai se cumprir. Novos céus e nova terra. Sobre a morte do profeta Isaías, não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção ao seu ministério público ocorreu na época das campanhas do rei Senaqueribe, entre 701 a.C. e 686 a.C. Com base nos relatos descritos de Isaías 37 e 38 sobre a morte de Senaqueribe, alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nesta ocasião, o que data o ano de 681 a.C. Outros, porém, sugerem que este trecho do texto pode ter sido incluído por alguns seguidores de Isaías que resolveu documentar tal profecia que havia se cumprido. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés. Mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado o seu martírio na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:37. Eu trago para você aqui um pouco da história do profeta Isaías.
Como eu sempre faço, há um desafio para quem chegou até o final do nosso vídeo. Se você chegou até o final, escreva nos comentários deste vídeo alguma coisa que tenha a palavra, a história do profeta Isaías. Ou seja, eu já conhecia bem a história do profeta Isaías. Ou eu não conhecia a história do profeta Isaías. Ou foi muito bom conhecer mais sobre a história do profeta Isaías. Qualquer comentário que tenha a palavra, a palavra não, né? A frase, a história do profeta Isaías. E eu quero fazer outro desafio a você que é guerreiro, a você que vai até o final, a você que é persistente, que é um sinal de um vencedor. Eu quero desafiar você a escolher um versículo do livro de Isaías e colar aqui nos comentários. Pegue um versículo, depois que você escreveu a sua frase, aí você faz outro comentário colocando uma passagem ou um versículo do profeta Isaías. Que Deus possa abençoar você, tua casa e a tua família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações e coloque lá todas, porque nós enviamos 4 mensagens por semana para abençoar você. E se os nossos vídeos, o nosso canal tem abençoado você, compartilhe com amigos, compartilhe com as pessoas, copie o link, coloque lá no WhatsApp, coloque lá no Facebook e nos ajude a levar a palavra de Deus. As pessoas que são inscritas neste canal não são apenas inscritos, são pessoas que fazem parte da família, a família que leva a palavra de Deus a todos os lugares. Deus abençoe você. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.